Começando aqui a nossa pauta com a vergonha de ontem. Vamos ver juntos. Seguinte notícia. Câmara dos Deputados impede o voto secreto. Consignado. Ninguém tem dúvida sobre isso. Agora a notícia vai ser o seguinte. O presidente Hugo Mota chama uma sessão e muda o voto de ontem. Isso não existe na história. Não existe. E a interpretação que Vossa Excelência colocou no artigo 118 está totalmente errada. A tendência de aproximação. Onde tem tendência de aproximação entre dois conteúdos distintos? Voto aberto e voto secreto. Tem tendência de aproximação? É claro que não. A interpretação de Vossa Excelência nesse artigo é totalmente equivocado. Por isso nós vamos recorrer. E a sociedade brasileira vai esperar o que desse Congresso? Votamos uma coisa agora e depois mudamos. Presidente, é voto aberto e não secreto. Presidente, orienta sim a retirada de pauta, entendendo a importância que era essa casa discutir os destaques. Nós votamos contra o voto secreto e queríamos votar também contra o foro dos presidentes nacionais de partido. Por isso, por essa mudança na tramitação, nós votamos sim a retirada de pauta. Como orienta o PDT, como orienta a Federação Pessoal Rede. Presidente, nossa federação orienta sim a retirada de pauta. Queria que o meu tempo de 1 minuto fosse reposto aí. O Brasil precisa olhar para essa casa para entender o que está acontecendo. Já é grave votar a PEC da blindagem que impede que parlamentares que cometem crimes sejam julgados normalmente pela justiça, depende de autorização desse parlamento. Aí ontem, por decisão da maioria deste plenário, que é soberano segundo o regimento e segundo a Constituição, o voto secreto, que foi trazido de novo por essa PEC de forma grave, foi derrotado. O que se quer fazer hoje? Retomar algo que o plenário, que é soberano, já derrotou, presidente. Isso é imoral, isso é inconstitucional, isso é um escândalo que abre um precedente absurdo e desmoraliza esse parlamento. Desmoraliza Vossa Excelência. Nosso partido vai entrar na justiça contra a ilegalidade que está sendo cometida aqui. Eu vou recorrer, quero recorrer. Aceito os recursos. Quero recorrer à CCJ, senhor presidente. Aceito. E já anuncio que nós vamos também, num caso como esse, judicializar, porque está sendo ferido o artigo 60, parágrafo 5º da Constituição, que diz o seguinte: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Só nos cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Presidente. Requerimento de retirada de pauta. Requer a retirada da PEC 3/2021 da pauta da presente sessão. Na verdade, esses que estão defendendo a presidência da casa tomaram de assalto a presidência da casa e impediram, inclusive, do presidente se sentar. Agora, como interessa na sua covardia, que são covardes, eles querem votar secreto, são covardes, não querem mostrar como votaram. E o que nós estamos vendo aqui hoje é um verdadeiro escândalo, é um desrespeito ao parlamento, porque o parlamento ontem disse que não haveria que se ter voto secreto. E agora se inventa uma emenda aglutinativa, não se aglutina o que não existe, porque saiu do texto o voto secreto por decisão desta casa. Mas se açoita o parlamento neste Brasil, está se açoitando, é um escândalo o que nós estamos vendo aqui no dia de hoje. E se tira o direito do parlamentar de destacar. O governo não se posiciona sobre o assunto, mas isso é um... Presidente, não se trata de diferenciar destaque em votações separadas, o DVS, de destaque supressivo, que foi o argumento que Vossa Excelência utilizou para responder nossas questões de ordem. O que ocorre é que não há previsão regimental para a elaboração de emenda aglutinativa a partir de destaque, senhor presidente. E o regimento é claro.
quando ele afirma que emenda aglutinativa é aquela que resulta da fusão de outras emendas ou destas com o texto. Eu digo isso, senhor presidente, e pergunto a Vossa Excelência, baseado em qual artigo do regimento que Vossa Excelência aceitou uma emenda aglutinativa baseada em destaque, já que o nosso regimento é explícito, dizendo que emenda aglutinativa é a fusão de outras emendas. Inclusive, eu vou terminar com isso, nem vou usar meu tempo todo, presidente. Quando houve a absurda decisão de Eduardo Cunha de votar 2 vezes a PEC da maioridade penal, ferindo de morte, no meu entendimento, a nossa democracia, nem ele fez o que o Vossa Excelência está fazendo. Lá atrás, o que foi feito foi usar a fusão de texto com emenda. Vossa Excelência está inovando, usando a fusão de destaques, algo que não está em absoluto previsto no nosso regimento. É um absurdo, senhor presidente. Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, estamos abrindo um precedente gravíssimo. Não só porque, no mérito, estamos repetindo uma votação já derrotada, mas porque também no procedimento Vossa Excelência está utilizando algo que não há nenhuma previsão regimental. Questão de ordem baseada na emenda constitucional 76 de 2013, no artigo 188, parágrafo 2º, inciso 5, resolução da Câmara dos Deputados 47 de 2013 e o artigo 240, parágrafo 1º. Todos eles tratam a respeito do voto secreto, né, dessa metodologia que foi abolida na Câmara de Deputados justamente em função de que ela não garante transparência ou acompanhamento do eleitorado a respeito de matérias que são fundamentais, sobretudo de matérias penais. Eu quero resgatar a motivação dessa resolução e dessa definição através de uma emenda constitucional ter sido aprovada pelo Congresso. Foi justamente depois de um deputado que havia sido condenado por peculato e formação de quadrilha, houve uma forte pressão e mobilização da sociedade brasileira. Foi em função disso que o Congresso Nacional decidiu rever a sua posição a respeito do voto secreto. Afinal de contas, isso fere os princípios da transparência, inclusive fere o voto do eleitorado que coloca os parlamentares aqui dentro para que possa saber quais são as suas posições, inclusive em temas penais. E no dia de ontem, durante a madrugada, foi possível, através de um destaque apresentado, retirar justamente esse ponto que é crucial para a sociedade brasileira e também para as resoluções e para a legislação que eu acabei de ler, que é a manutenção de que o voto seja aberto, transparente, submetida à opinião popular e submetida a, inclusive, questionamentos e julgamentos, sejam eles por parte da imprensa ou sejam eles por voto do eleitorado. Presidente, colocar o voto secreto novamente no Congresso Nacional significa ferir, inclusive, com uma expectativa que é óbvia sobre o que se faz aqui dentro. Afinal de contas, podem ter definições, podem ter julgamentos que não são somente, como os parlamentares ali estão alegando, um questionamento sobre um voto aqui do Congresso Nacional, ou seja, o PSOL recorre ao Supremo porque não está satisfeito com uma forma que a população LGBT tem a sua legislação assegurada. Não, há decisões que dizem respeito a definições gravíssimas de crimes cometidos contra o erário, crimes cometidos contra a vida de outras pessoas, contra a dignidade da pessoa humana. Afinal de contas, se o parlamentar foi pego no escândalo de corrupção, o que deve ser feito com ele? Deve ser protegido pela Câmara? Porque é isso, afinal de contas, que significa o voto secreto. Se um parlamentar for pego matando alguém, é justo que a Câmara defina se ele deve ser punido ou não? É óbvio que ele deve ser imediatamente responder pelos seus crimes. E a resolução que nós conquistamos na madrugada do dia de ontem, e que através de um tapetão, de uma emenda aglutinativa que é antirregimental e que é ilegal, vocês estão querendo retornar para o texto, garante o quê? A impunibilidade desses parlamentares, a garantia de que se pode cometer crimes sem que nada aconteça pelo mero fato de ser parlamentar. Então fica aqui registrada a nossa questão de ordem e a nossa denúncia desse tapetão. Sâmia grandona, né, gente? O Sidônio Palmeira, que é o ministro da SECOM do governo Lula, passou momentos de irritação ontem. Vamos ver juntos. Funcionados. Você disse, Estadão, não estou nem para Estadão. Bom, foram vários artigos extensos descrevendo a estrutura desse que eu chamo de gabinete do ódio.
né? Rede do PT que abastece influenciadores com IATA, Instituto Lula, Perseu, Abramo e sindicatos. Gabinete do ódio do bem. O lulopetismo orquestra a produção de desinformação para atacar o Congresso. Aqui foram vários... Eu estou usando Estadão porque eu estou usando a imprensa que eu sei que tem mais credibilidade com aqueles que pensam diferentes de nós. Mas isso saiu em toda a imprensa brasileira. Toda a imprensa brasileira falando do tal gabinete do ódio, que inclusive instigou e motivou o movimento contra o Congresso, saindo daquela frase que ficou muito repetida, que é o Congresso inimigo do povo. Então, assim, e mais uma vez, Estadão, rede anti-fake news articulada pela SECOM e para Cuba, ministro. Eu queria entender, agora é sério, abro aspas aqui, eu queria entender por que tem que ir para Cuba para falar sobre, para lutar contra fake news, se Cuba, o que eles fazem lá é matar quem fala o que eles não gostam. Cadê? Obrigado. Tem quanto tempo? 1 minuto, ministro. Não, então vou responder rápido. Primeiro o seguinte, viu, deputado Gustavo, não tem nada a ver se na hora de ir para Cuba, pelo amor de Deus. Assim, não estou entendendo. Está falando que a imprensa está mentindo, então. Cuidado que você vai preso, hein? Preso porque a imprensa que a imprensa mentindo. Idiota. Eu estou falando o seguinte, não existe isso. Simplesmente o que eu quero te dizer é o seguinte, não vou nem gastar o tempo de tantas perguntas sobre isso. Eu vou até gastar um tempo mais, porque esse negócio de ir para Cuba para buscar isso chega a ser engraçado. A única coisa que eu posso fazer é sorrir sobre isso, dessa afirmação, essa preocupação. Se você quiser, depois eu posso até procurar saber, pegar mais informações sobre isso. A outra coisa que eu queria ver com você sobre esse negócio de gabinete do ódio, eu acho que, inclusive, poderia ser até mais criativo, né? Porque, pelo que eu sei, utilizar o gabinete do ódio do governo anterior. Então, usar a mesma coisa, por que isso? Então, assim, eu quero te dizer o seguinte, não tem nada, e fala aqui, viu, deputado, olhando nos seus olhos, não tem absolutamente nada de ataque ao Congresso, muito pelo contrário. A minha concepção sobre o Congresso é muito importante para a democracia do país. Aliás, os 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Eu achei a mesma coisa, viu, Sara? Chega a ser patético, sabe? Eu li essas matérias do Jornal Estado de São Paulo, são absolutamente desonestas, elas servem só para isso. Para os caras depois plantarem e ficarem atacando. O governo Lula tem uma comunicação absolutamente institucional. Paulo Pimenta fez um ótimo trabalho e o Sidônio faz um trabalho diferenciado também numa direção completamente honesta. A gente sabe disso porque a gente, inclusive, convive com a comunicação do governo. A única queixa que eu tenho é que, no caso do investimento de publicidade, o governo é muito conservador. Vamos lá. Então, não existe qualquer coisa da SECOM falando sobre isso. Eu não entendo por que levanta. Eu poderia até levantar. O gabinete do ódio é que levanta e cria uma coisa como essa. Não tem nenhuma ação sobre isso. O que tem da SECOM, todas as ações da SECOM, é desenvolver e fazer e comunicar melhor as políticas públicas do governo. Então, eu desafio que apresente qualquer coisa da SECOM. Então, em vez de ficar a gente fazendo esse embate, não temos. Aliás, muito pelo contrário, existe um respeito e muito grande por essa casa. O que nós fazemos lá, aliás, nem tempo temos para isso, porque é tanta coisa que esse governo fez que eu quero te dizer, deputado, eu queria ter o maior prazer de falar contigo, que é difícil você fazer comunicação, porque é muita coisa você fazer que chega até a população. Eu nunca vi um governo fazer tanta coisa assim, é impressionante. E topo discutir com você. Mostrei algumas coisas ali, eu acho que a risada do deputado deve ser de felicidade pelas ações do governo. Esse Guy era um... Eu quero até agradecê-lo por isso. Então, deputado, assim, se tiver mais alguma outra pergunta, eu faço questão de responder. É um maior prazer para você. E quero te dizer, assim, em relação ao Hamas, eu não conheço qualquer coisa ou qualquer declaração do presidente defendendo o Hamas. Muito pelo contrário. O presidente da República, ele defende a paz. Ele questiona o genocídio que está acontecendo lá em Gaza. Ele questiona o governo de Israel, não o povo de Israel. É bom deixar isso muito claro. Ele questiona a guerra da Ucrânia, da Rússia, da Ucrânia, querendo paz e não tomando lado de um país ou outro. Obrigado, acho que isso é importante ficar claro. Mas queria primeiro começar pelas pesquisas, né?
A pesquisa é o seguinte, pesquisa a gente olha como quer, e eu sei que o deputado Gustavo é da área de comunicação, é importante a gente entender o seguinte, que pesquisa é retrato do momento e tendência. É importante olhar a tendência, porque senão você não faz uma boa leitura da pesquisa. E também tem pesquisa e pesquisa. Eu também acho que o deputado não viu uma outra pesquisa, que é uma pesquisa da Atlas, que já dá o governo do presidente Lula já a aprovação, ultrapassando a reprovação. Mas mesmo se estivesse um pouco abaixo, acho que faz parte do debate político. Eu não tenho absolutamente nenhuma preocupação com a pesquisa. Essa pesquisa mesmo que ele cita, da Quest, que não olhou a Atlas, que poderia também ter olhado a Atlas, acho que seria interessante, até para fazer uma análise mais tranquila e clara, porque eu acho que a gente tem que ver exatamente a lógica disso. Nessa pesquisa da Quest, que o deputado Gustavo olhou, ela mostra a evolução em todas as políticas sociais do governo, o crescimento dessas políticas. Eu acho que isso é mais importante do que a gente analisar a aprovação no momento e você sentir qual a tendência. A manchete também é importante ser colocada. Não é que estagnou o crescimento, presidente. Essa pesquisa está sendo feita todo mês. E queria dizer também para o senhor, deputado, que pesquisa ela precisa de um tempo, né, para ir acontecendo as coisas. Mas quero dizer que a tendência desse governo é de crescimento e que é a coisa mais importante da pesquisa. Então, está tendo uma boa aceitação. Eu acho que eu fico, inclusive, feliz com isso, que a população está cada vez mais sendo informada das políticas sociais do governo. E eu acho que precisa ser feito isso. Queria também falar para o deputado, que ele falou assim, pô, a gente pode ter divergências e tem pontos convergentes. Temos pontos convergentes. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Mesmo porque as políticas do governo contribuem para o país como um todo. E eu acho que tanto o deputado da situação ou da oposição deve apoiar as políticas que Bom dia, Dedete, querida. Então, queria aproveitar e falar, tem uma teoria, que é a teoria da lógica de um filósofo chamado Descartes, que ele dizia o seguinte, que a primeira coisa que a gente tem que analisar é a verdade. A gente tem que analisar a verdade dos fatos. Eu vou citar um exemplo para facilitar esse raciocínio. Os Estados Unidos, quando taxaram o Brasil, colocaram que estava tendo, que era descompensado a relação comercial com os Estados Unidos, que os Estados Unidos estavam perdendo muito, que o Brasil cobrava muito caro os impostos com os produtos americanos. Ou seja, a grande maioria dos produtos brasileiros não estavam sendo cobrados. E, segundo, nos últimos 15 anos, o déficit da balança comercial, né, favorável aos Estados Unidos era de 410 bilhões. Então, não era verdade isso que ele estava fazendo. Então, vamos partir primeiro da verdade. Então, qual é o fato, assim, a verdade importante, deputado Gustavo? É que nem tudo que sai na imprensa é verdade. Muitas vezes é opinião. Então, tem que ter cuidado com isso, porque, senão, eu vou abordar todos os temas, não se preocupe, que é um maior prazer conversar e esclarecer o senhor, que o meu objetivo, inclusive, aqui, como fui convidado, foi também para esclarecer e mostrar as políticas públicas. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto, senão o senhor vai começar a pegar várias coisas que saíram na imprensa, e eu posso botar várias coisas que saíram aqui positivas, e a gente não vai chegar a nada. Vai ficar atordoado com isso, e eu respondendo perguntas, né, para isso. Mas não tem absolutamente nenhum problema de responder sobre isso. Eu queria dizer, tanto farmácia popular, que foi levantado como pé de meia, que tem algumas coisas, eu acho que isso aí é de controle. Sabe quantas farmácias populares tem nesse país? São 4,8 mil cidades que têm farmácia popular. A quantidade que pessoas, 1.700.000 pessoas têm isso. Você acha que não Obrigado, pode ter Dedete, querida. uma coisa errada ou outra? O que não dá para a gente pegar esse ponto errado e destacar como principal. Vamos ver o que é principal e vamos controlar o que está errado? Assim como também no pé de meia. Então, não tem absolutamente nenhum problema. Se o deputado contribuir com isso, eu acho que, inclusive, isso é muito interessante e muito importante para que se faça o controle e os órgãos competentes fazerem esse controle. Uma outra coisa também que é importante, eu trabalho com comunicação e o excelentíssimo deputado também trabalha, eu acho isso importante. Quero dizer o seguinte, não precisa nem a gente aumentar o tom de voz, não tem absolutamente nenhum problema. A comunicação tem várias formas de se comunicar, com as palavras, com a entonação, com a expressão,
né? Tudo isso influi na comunicação. Então não precisa nem a gente aumentar o tom, que a gente vai chegar a um denominador comum e vamos esclarecer tudo. É isso, gente. Bom demais aqui o Sidônio detonando esses desclassificados. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.